de fazer o que ele fez, ele teve a coragem de voltar a ser humilhado diante do Pai. Exatamente. Qual é o seu nome? Luiz Carlos. Luiz Carlos. Luiz Carlos falou que é arrependimento. Alguém mais? Eu acho que o principal é quantas encarnações a gente se voltou contra Deus e Jesus na nossa arrogância, prepotência, e depois, muito sofrer, a gente voltou e o Pai nos recebeu com todo carinho. Sim, ou seja, não importa o que a gente faça, o Pai, né, Deus, sempre está prestes a nos perdoar, que de certa forma está ligado ao perdão, como disse o Altamir. É o nosso momento para a gente voltar para Ele. Exatamente, mas alguém? A humildade desse filho. Humildade, Coragem, coragem. Olha só quantos ensinamentos a gente pode tirar de uma parábola que aparentemente é simples, mas que é muito profunda, né? Alguém mais? Ok. Então aqui é lógico, eu trouxe alguns. Para mim, vou dizer o que é para mim, né? Para mim o mais importante também seria o arrependimento. É lógico que o que eu falei, não que seja a verdade, porque cada um tem a sua interpretação. Mas eu trouxe outros ensinamentos que a gente pode tirar, assim como a gente já viu alguns aqui, né, que o nosso objetivo é a casa do Pai. Ou seja, não importa os caminhos que a gente percorra. Desculpa, como é o seu nome mesmo? Você que falou agora por último, né? Marli, que a Marli trouxe pra gente, ela falando até das encarnações, quantas encarnações nós vivemos, né? Ou seja, não importa o quanto tempo a gente leve, não importa os caminhos que a gente percorra, o nosso objetivo sempre vai ser a casa do Pai, que é o nosso destino, né? Como espíritos puros, quando nós chegarmos a essa condição. O desapego aos bens. No caso que eu coloquei o pai entre parênteses, por quê? Porque quando o filho chegou para ele e falou assim, me dá a minha parte. O pai não titubeou, falou assim, não, eu não vou te dar, porque você vai gastar. Ele, ok, vou dividir, toma o que é de seu direito e faça o que você bem entender. Então, de certa forma, o pai, na parábola, demonstrou desapego aos bens. Porque ele poderia falar assim, não vou te dar não. Você é muito novo, você vai... desbanjar, vai gastar tudo, vai perder tudo, mas ele fez. O ensinamento de que nenhuma ovelha está perdida, porque ele poderia ter 10, 15, sei lá quantos filhos fossem, mas para ele no caso estava representando 2, mas a importância de que todos nós somos importantes e que por mais que nós estejamos aparentemente perdidos, nós somos importantes. Né? A importância do perdão, como disse nosso amigo Altamir, desculpa, vou guardar, Altamir. A lei de causa e efeito, né? Porque se ele tinha o dinheiro e ele gastou todo o dinheiro, ele esbanjou todo o dinheiro, consequentemente veio a consequência, veio um sofrimento posterior a isso, porque ele não soube fazer bom uso do que ele tinha. Então, aquilo que ele fez, houve um efeito, que foi, dando a comida aos porcos, e depois veio o arrependimento, como nós estamos falando aqui. E a humildade, que também foi a colaboração da nossa amiga, qual é o nome da senhora? Arlete. Da nossa amiga Arlete, quando falou da humildade. Então, na verdade, aqui, são só esses ensinamentos? Não. Existem vários outros que a gente poderia mencionar nesta parábola. Só que Emmanuel pega um ponto desta parábola, um versículo especificamente, que é este, e traz para nós uma outra vertente desta parábola, uma outra forma de interpretar, uma visão diferente. Não que seja complementar, vamos dizer assim, diferente, mas complementar, agregando mais importância ainda a essa parábola. E ele traz este versículo. E, caindo em si, disse, quantos jornaleiros... no caso aqui deve fazendo alguma coisa ruim, né? Mas a gente pode fazer, não só pode fazer mau uso, como pode não usar em benefício de outro.
Então aqui ele está falando da inteligência. Quantos de nós, a inteligência que a gente já conseguiu desenvolver, o quão bem a gente poderia fazer com essa nossa inteligência? Multiplicando essa inteligência em benefício do bem. E quantos de nós somos esbanjadores, somos gastadores, ou não usamos bem a nossa inteligência? Né? Então aqui é apenas um exemplo. Emmanuel continua dando outro exemplo. Artistas preciosos gastam por vezes inutilmente a imaginação e a sensibilidade através de aventuras mesquinhas, caindo afinal nos desvãos do relaxamento e do crime. Então olha só, pessoas, quantos de nós somos agraciados, vamos dizer assim, com a arte, né? Com aquela coisa que a gente pode produzir pela imaginação. Quantas coisas boas nós podemos fazer através da arte, em N segmentos da arte, né? Música, pintura, escrita, literatura, escrever, né? Quantas coisas estão conectadas com a arte e que, se nós temos esse dom, vamos dizer assim, quantas coisas boas nós poderíamos fazer, mas quantos de nós também não gastamos esses dons artísticos ou deixamos de usá-los adequadamente e acabamos esbanjando aquilo que nós poderíamos multiplicar em benefício do bem. Então Emmanuel está trazendo para nós alguns exemplos, mas nós não devemos ficar fixos só nesses exemplos que Emmanuel está nos dando. A gente deveria pegar todos esses conhecimentos, todo esse conceito que ele está trazendo de filho pródigo, que inicialmente a gente falou da parábola, mas tentar colocar em vários segmentos da nossa vida, né? E ele faz mais uma observação. Em toda parte vemos os dissipadores, quer dizer, os gastadores, né? Os esbanjadores de bens, de saber, de tempo, de saúde e de oportunidades. Olha só quantas coisas em vários segmentos nós podemos estar de alguma forma gastando a revelia ou deixando de usá-los adequadamente, né? E aí, mais uma vez, eu convido a reflexão. É lógico que quando a gente fala reflexão, isso é muito íntimo, né, gente? Assim como eu falei que eu gosto da colaboração de vocês, é lógico que é sempre importante porque a gente cresce. Mas a reflexão ela é muito íntima. Ao mesmo tempo que vocês estão contribuindo, trazendo aqui para nós, para ficar mais rico, né, o nosso estudo, isso é muito de cada um também. Então, são dois momentos, né? É o momento que a gente exterioriza isso, trazendo a colaboração, trazendo o nosso pensamento, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha, que eu acho muito importante. A gente precisa falar o que a gente pensa, a gente precisa falar o que a gente acha sobre determinados assuntos. Mas, por que eu falo que são dois momentos? Porque ao mesmo tempo que a gente exterioriza, a gente interioriza, porque a gente reflete sobre nós, né? E é isso que Santo Agostinho fazia, por exemplo. Para quem já teve a oportunidade de ler, né? E na verdade não é nem só ler, de sentir e estudar a questão 919 do Livro dos Espíritos, que fala do exercício de Santo Agostinho, né? Quando ele fazia lá ao fim de cada dia uma reflexão sobre o seu dia. Então, o que ele tinha feito de bom, o que ele tinha feito de ruim, o que ele precisava modificar no dia seguinte, o que ele precisava fazer diferente. Então, por isso que eu falei desses dois momentos. É interessante a gente exteriorizar isso, para que a gente aprenda uns com os outros, mas ao mesmo tempo refletir cada um de nós, porque isso é individual. Eu posso vir aqui e falar N coisas. E aí pode um que vai falar assim, nossa, interessante que hoje tudo que o Adriano falou foi para mim. O outro pode falar assim, alguma coisa foi para mim. Então isso é muito individual, né? Mas vamos refletir um pouco sobre esses pontos
que Emmanuel trouxe para nós quando ele fala dos bens, do saber, do tempo, da saúde e das oportunidades. Caberiam outras coisas aqui? Talvez sim. Como eu falei, a gente sempre tem que ter a mente aberta, né? Se alguém, inclusive, achar que existe outro ponto que nós poderíamos colocar aqui, diferente do que a gente colocou, e além do dinheiro, que como já está representado na parábola, seria muito bom. Daí a gente enriquece mais ainda o nosso entendimento. Mas quando a gente fala de bens, a gente pensa principalmente em bens materiais e morais, né? Nosso amigo Altamir já falou dos bens lá, por exemplo, deu o exemplo dos bens do pai, foi? Exatamente. Então, quantos de nós temos bens? E aqui eu não estou falando de dinheiro específico, é lógico que quando a gente acaba tendo bens materiais, vamos dizer assim, ele provém do nosso esforço, do nosso trabalho, do dinheiro que a gente consegue, né? Como fruto do nosso trabalho. Mas aí é que eu já estou falando de bens mesmo, eles existentes, né? Bens existentes, não sendo o dinheiro propriamente dito. Mas quantos de nós podemos ter alguns bens que a gente pode fazer um bom uso desse bem? Né? Vamos por exemplo, quem poderia dar um exemplo de um bom uso de bem material? Sei lá, eu tenho um carro, então ao invés de eu usar o carro só para meu bel prazer, eu posso usar o carro, por exemplo, para uma vez por semana ir ao asilo. Eu vou usar o meu veículo para isso, eu vou fazer um bom uso do meu bem. Né? É lógico que quando eu estou falando aqui uso de bens, aí fala assim, nossa Adriano, mas então eu não posso fazer nada para o meu bem-estar? Claro que posso, porque é fruto do meu trabalho. O que nós estamos pontuando aqui hoje não é única e exclusivamente direcionar para uma única coisa. É fazer um bom uso, é equilíbrio. Né? É lógico que eu vou usar o bem também para o meu bem-estar, mas não único e exclusivamente. Qual outro benefício eu posso extrair desse bem material em benefício do próximo? Então, quando a gente fala de bens materiais aqui, seria isso. E principalmente os bens morais, né? E quando a gente fala os bens morais, isso amplia mais ainda. Porque quantos de nós adquirimos bens morais, que são as virtudes, e quantas coisas boas nós podemos fazer com esses bens morais? Quantas coisas boas nós podemos fazer com aquelas virtudes que nós já adquirimos? A paciência, a tolerância, é ouvir uma pessoa, é dar um consolo. Né? Ouvir, gente, qual é coisa mais simples que isso? Né? Ouvir uma pessoa. É multiplicar essas virtudes que nós, de uma certa forma, já conseguimos desenvolver. É lógico que cada um, como eu falei, é uma reflexão, cada um vai refletir internamente aí os bens morais que já tem, né? Os talentos que já possuem, porque cada um ontem eu participei de uma roda de conversa virtual e que foi falado isso, sobre os talentos que nós já desenvolvemos. Todos nós temos talentos. Todos nós temos coisas boas que nós já conseguimos, de uma certa forma, progredir, desenvolver. Por isso que eu falo que é individual. Então todos nós temos. E quantas coisas boas nós podemos fazer com esses bens, com esses talentos que nós já possuímos? E não enterrar, né? Fazendo referência lá àquela outra parábola, da parábola dos talentos, de não enterrar o talento que a gente possui, e sim multiplicar. Então, quando Emmanuel fala sobre bens, nós não gastarmos, não esbanjarmos nossos bens materiais e morais, é nesse sentido, é de fazer um bom uso dele, dar um bom direcionamento. E aí eu vou trazer, a cada ponto desses, eu vou trazer um exemplo que eu achei pertinente, mas se vocês tiverem outros também seria bom, sobre pessoas que não fizeram mau uso desses itens que a gente está pontuando aqui. Então, sobre bens, e principalmente sobre bens morais, eu vou trazer um exemplo, que é Chico Xavier, né? Foi um médium, filantropo e um dos mais importantes expoentes do espiritismo. Chico Xavier escreveu mais de 450 livros.
através da psicografia, né? Que até o ano de 2010 já haviam vendido mais de 50 milhões de exemplares. É lógico que aqui a gente está falando especificamente de Chico Xavier na psicografia, dos livros que ele psicografou, mas se nós pensarmos na vida de Chico, a gente vai ver quantos bens morais ele multiplicou para todos nós. Ou seja, ele não fez mau uso do bem moral que ele possuía. Ele não guardou só para ele não gastou de forma errada. Muito pelo contrário, ele multiplicou esses bens morais que ele possuía através da sua obra, né, dos livros que ele deixou, através da psicografia, mas pela sua vida também. E aí aqui embaixo eu sempre vou trazer uma frase importante, uma frase de notoriedade do personagem que eu estou trazendo. Então, como uma das frases do Chico, que são várias, ele falou: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Que é importante, né? A gente sempre recomeçar. Se eu errei, olha que profundidade desse bem moral que Chico compartilhou conosco, né? Se eu errei, não significa que eu vou estar completamente sempre em erro, eu posso começar novamente. Eu não posso voltar e fazer diferente porque aquilo já está feito, mas eu posso começar de novo e fazer um fim diferente. Então, isso foi o que Chico trouxe para nós. E aqui eu estou representando isso como os bens, e principalmente os bens morais, que deveriam ser bem utilizados. E a gente falou do tempo também, Então, quantos de nós poderíamos gastar o nosso tempo com coisas fúteis? E quando eu falo nós, gente, eu estou me incluindo, porque quando eu estava estudando isso aqui, eu parei para pensar assim, gente, quanto tempo às vezes eu fico lá, só no celular, lá sem fazer nada, assim, só estou olhando, Quantos de nós às vezes a gente está deitado, sem fazer nada da vida, só pensando na vida, com preguiça, Quantos de nós... Vícios em geral, quantos de nós gastamos o nosso tempo com vícios de uma forma geral? Não só os vícios físicos, como bebida, fumo, não, mas outros tipos de vícios também, vícios mentais. Quantos de nós gastamos tempo pensando coisa ruim? São vícios mentais, Quantos de nós gastamos do nosso tempo mais preocupado com a vida do próximo do que com a minha própria evolução, com a minha própria caminhada, com o meu próprio progresso? Tudo isso nós estamos gastando o nosso tempo, gente. O tempo é muito importante. Embora nós sejamos espíritos eternos, o tempo que a gente está aqui é precioso, E como exemplo, eu vou trazer exemplos não só espíritas ou relacionados à religião, tá, gente? Eu trouxe outros exemplos também para ver como faz parte do nosso dia a dia. Nós estamos no mundo de matéria e eu trouxe outros exemplos também que não estão ligados somente ao espiritismo ou à religião, mas de uma forma geral para a nossa vida. Eu não sei se todos vão conhecer, mas eu trouxe essa personalidade chamada Stephen Hawking. Esse homem foi importantíssimo para a ciência. Foi um físico teórico, cosmólogo e autor britânico, reconhecido mundialmente por sua contribuição à ciência, sendo um dos mais renomados cientistas do século. Aos 21 anos teve uma doença degenerativa diagnosticada. Os médicos, faltou um acento ali, lhe deram apenas 2 anos de vida, expectativa de 2 anos de vida a partir do momento que foi diagnosticado com a doença. Uma doença degenerativa. Viveu até os 76 anos, produzindo, ou seja, ocupando todo o tempo que tinha, que inicialmente era só 2 anos. A partir dos 21, viveu até os 76. E ele falou essa frase: sei perfeitamente como o tempo é precioso. E nós deveríamos ter esse mesmo conceito, o quanto o tempo é precioso. 1 segundo que passa não volta, já passou. Então, se nós estamos, de uma certa forma, fazendo mau uso do nosso tempo, já passou. Nós deixamos de aproveitar o tempo que nós tínhamos. Mais uma vez vou voltar. Adriano,
Adriano, mas quer dizer então que eu não posso ter um tempo para o meu bem-estar, ter um tempo para o meu lazer? Gente, não é isso. Mais uma vez voltamos naquela palavrinha, equilíbrio, né? As coisas precisam ser equilibradas. Então eu posso ter o tempo para o meu trabalho, eu posso ter o tempo para a minha família, eu posso ter o tempo para o meu lazer, para a minha descontração, posso ter tempo para isso tudo. O tempo ele precisa ser administrado. O que ele não pode é ser gasto inutilmente. É fácil falar isso, né, Adriano? É fácil falar, difícil é fazer. Eu estou falando isso, estou aqui e eu também estou me incluindo. Porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui para aprender. Mas a gente precisa falar para que a gente volte lá na primeira frase, para que a gente caia em si, né? Não tem lá no versículo inicial que fala assim, caindo em si. Esse é um ponto muito importante do versículo que Emmanuel traz para nós, caindo em si. Então vamos refletir se, é lógico, nós não somos espíritos puros. No dia que nós formos espíritos puros, a gente vai fazer uma excelente administração do nosso tempo. Hoje a gente ainda não está nessa condição de pureza, mas nós podemos já refletir sobre como nós gastamos o nosso tempo, como nós utilizamos o nosso tempo, se nós estamos desperdiçando demais ou não. Eu acho que na nossa atual condição de espíritos imperfeitos ainda, inevitavelmente a gente vai acabar caindo na má utilização do tempo em algum momento, mas eu acho que a gente deveria pensar em cada vez mais utilizar melhor o tempo e gastar menos o tempo inutilmente, né? Porque senão a gente vai estar exigindo perfeição e a gente não é espírito perfeito ainda, né? Mas seremos. Então, Stephen Hawking fez um excelente uso do tempo em benefício da ciência. Quer dizer que ele não mal utilizou o tempo dele para outra coisa? Pode ser, a gente está falando aqui do exemplo dele na ciência. Foi importantíssimo para o nosso desenvolvimento científico, né? Saúde. Então, quantos de nós desperdiçamos a nossa saúde ao não cuidar do nosso corpo? Então, quando eu falo ao não cuidar do nosso corpo, é de uma forma geral. Até coloquei ali como alimentação. Quantos de nós nos alimentamos mal, né? Eu vou comer isso aqui porque é gostoso. Geralmente o gostoso não é saudável, né? Geralmente o gostoso não é saudável. E a gente acaba indo porque é o gostoso, mas ele não é saudável. Então, quando ele não é saudável, a gente acaba maltratando o nosso meio, nosso veículo, né? Que é o nosso corpo, que está dando um movimento ao nosso espírito aqui na Terra encarnado. Aos vícios que degradam o corpo, né? E ao não prezar pelo repouso, porque tem muita gente que fala assim, eu só durmo 3 horas por dia, para mim é o suficiente. É lógico que cada um tem a sua fisiologia, né? Cada um tem a sua necessidade de descanso, mas de uma forma geral nós precisamos dar repouso ao nosso corpo adequadamente, até para que a gente consiga ter um refresco para a nossa mente, porque nós precisamos disso, nós estamos no mundo de matéria. Então quantos de nós, tudo isso são reflexões, né? Quantos de nós fazemos um mau uso do nosso corpo e, consequentemente, afetamos a nossa saúde? E quantos daqueles, eu falei que eu sempre ia trazer um exemplo do contrário, né? Do gastar, a gente está falando aqui do gastar, de usar indevidamente, mas eu estou trazendo exemplos de pessoas que fizeram, de uma certa forma, um bom uso, até onde a gente conhece. E quantos daqueles fazem um bom uso, que se preocupam com a saúde? É lógico que não é se preocupar em demasia de forma com que aquilo seja a única preocupação da vida da pessoa, né? Porque a gente sabe que existe, mais uma vez, equilíbrio. Existem pessoas que exageram e acabam... O exageram que eu falo que, em benefício de um belo corpo, fazem coisas que também não são benéficas para a saúde, apesar da gente olhar a pessoa e falar, nossa, a pessoa deve ter a saúde perfeita. Às vezes não tem, né? Às vezes é mais visual do que realmente qualidade. E aí, como exemplo de uma pessoa, por exemplo, que aparentemente não era dotada de uma saúde física, mas que poderia ter simplesmente desistido da vida
e fez diferente. Acredito que alguns também talvez já tenham visto essa pessoa, já tenham visto algum relato dela. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dessa pessoa no Rio de Janeiro, lá no Genesi Arena, que é um estádiozinho, né? Um mini estádio lá, que se chama, eu não sei pronunciar muito o nome dele não, que é Nick Vujicic. Ele é australiano, né? Então Nicholas James Vujicic é um evangelista, palestrante motivacional e diretor da Life Without Limbs. Nascido sem pernas e sem braços, devido à rara síndrome tetra amélia. Viveu uma vida de dificuldades e privações ao longo de sua infância. Gente, eu assisti palestra desse homem, é espetacular. Uma pessoa que tinha tudo para falar assim: não tenho motivos para viver, porque eu não tenho braços, eu não tenho pernas. Ele é casado, tem 2 ou 3 filhos, tem uma vida ativa, palestrante, motivacional. É lógico que ele sofreu um pouco até ele encontrar, até ele conseguir fazer bom uso do corpo que ele tinha, que era limitado, extremamente limitado. Ele sofreu algumas coisas no passado, principalmente quando eu era adolescente, na época escolar e tal. Mas tinha todos os motivos para não simplesmente acabar com o tempo de vida dele e, ao contrário, fez ao contrário, está até hoje aí palestrando, né? Com filhos, com esposa, com uma vida saudável, porque senão ele não estaria aqui. E uma das frases que ele falou é essa: o dia que você acreditar ter atingido todo o seu potencial é o dia que não aconteceu, porque você ainda tem hoje. Então, ou seja, todo dia é dia de progredirmos mais. Sempre temos um potencial a mais. Sempre temos oportunidade de fazer algo a mais, algo de diferente, algo que nos engrandeça. Totalmente diferente do pródigo, que é gastar, esbanjar e não ter benefício nenhum, nem para ele mesmo e nem para os outros, né? E oportunidades. Quantos de nós perdemos a oportunidade de fazer o bem, de fazer luz? Por que eu coloquei aqui de fazer luz? Porque, mais uma vez, mencionando o estudo que eu participei ontem, o título era: o papel do cristão é fazer luz. E é verdade, né? Nós estamos aqui, como eu falei, em meio de sociedade, nós aprendemos uns com os outros. Nós fomos criados para a perfeição, então nosso papel é fazer luz, né? E como isso? Como que a gente faz luz? Fazendo o bem para mim mesmo e para com os outros. É o papel do homem de bem, né? De mudar uma atitude ou forma de pensar, de avançar, de progredir e de se transformar. Quantas oportunidades nós perdemos? Quantas oportunidades nós temos e que nós não aproveitamos, fechamos as portas para essas oportunidades? Então estamos sendo pródigos, gastadores de oportunidades, gastadores, esbanjadores, porque as oportunidades são várias. E se a gente fizer o exercício, mais uma vez, pontuando Santo Agostinho, se a gente fizer o exercício de Santo Agostinho, que eu falo aqui, mas, né, é o que eu falei, que eu estou falando é para mim também, eu também preciso fazer mais isso. Todos nós, de uma forma geral, precisamos nos analisar mais, precisamos nos conhecer para ver o quanto que a gente pode se transformar e quantas oportunidades a gente perde no dia, desde que a gente acorda até o momento que a gente vai repousar, colocar o nosso corpo em repouso. Então, oportunidades. E aí eu trouxe aqui um exemplo de oportunidade que, apesar de essa pessoa até determinada fase da vida ter tido uma postura, a partir de um determinado momento da sua vida, ele aproveitou todas as oportunidades que teve. Paulo de Tarso, né? Após a sua conversão ao cristianismo, faz uso do seu título de cidadão romano e de sua bagagem cultural para conduzir todos a Jesus. Até o fim de sua vida, Paulo se dedicou a levar o evangelho de Jesus a todos os pagãos.
criou a comunicação escrita para o Novo Testamento e foi aquele que mais cartas escreveu às primeiras comunidades cristãs. Então, se a gente for ver a vida de Paulo de Tarso, né, até então, porque anteriormente a se chamar Paulo, ele se chamava Saulo, e quem lê o livro Paulo e Estevão sabe, né, da vida de Paulo de Tarso, como foi antes e depois da sua conversão, né, que ele na estrada de Damasco viu o brilho de Jesus. Mas a partir desse momento, Paulo aproveitou todas as oportunidades que tinha, não só para com ele, mas para multiplicar tudo aquilo que ele tinha já se transformado, escrevendo várias cartas, né? E uma frase uma das várias frases também que Paulo trouxe para nós é: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha só que interessante, né? Importantíssimo. Então, o que a gente tira do nosso estudo de hoje, quando a gente começou lá com a parábola do filho pródigo, que a gente estava falando especificamente do dinheiro que foi mal usado. É lógico que a gente falou dos vários ensinamentos que a gente tirou: perdão, humildade, arrependimento. Todos esses ensinamentos que nós vimos, que estão contidos na parábola do filho pródigo, podem ser estendidos a essa ampliação de visão que Paulo trouxe para nós, quando ele fala que nós, de uma certa forma, somos filhos pródigos, porque de uma certa forma, num momento ou outro, a gente está fazendo um mau uso de alguma coisa. E aí o importante é: nossa, então eu estou constatando que eu não sou uma boa pessoa. Não é isso, né? Não vamos nos vitimizar. Isso é para que a gente reflita o quão mais a gente pode fazer, o quão mais a gente pode produzir, o quão mais, além do dinheiro mal gasto, a gente pode fazer, deixar de fazer, ou seja, fazer um bom uso do nosso tempo, da nossa saúde, das oportunidades, do saber, da inteligência que a gente recebeu. Então, Emmanuel quis trazer para nós justamente essa abertura de visão, essa ampliação de visão, para que a gente pegue o filho pródigo e que a gente entenda que em determinados momentos da nossa vida nós vamos estar agindo como pródigos, mas que nós podemos fazer diferente. E aí eu trago novamente o versículo que a gente iniciou, e eu marquei de amarelo justamente por conta disso. Eu cheguei a pontuar isso em um determinado momento aqui, que essa palavra, essa frasezinha, essas 3 palavras que estão marcadas em amarelo são importantíssimas, porque nós podemos cair em si, né? Cada um de nós pode cair em si. O que é o cair em si? É se dar conta. É realmente, gente, eu posso fazer diferente. Nossa, estou fazendo errado. O fazer errado a gente vai constatar. Mas o mais importante não é o constatar que está fazendo errado. O mais importante é constatar que nós podemos fazer diferente. Ou seja, nós somos capazes de usar melhor a nossa inteligência. Nós somos capazes de cuidar melhor da nossa saúde. Nós somos capazes de aproveitar melhor as oportunidades. Nós somos capazes de usar melhor os nossos bens. Nós somos capazes de fazer um uso melhor das nossas riquezas, né? Do nosso dinheiro. Então, Emmanuel quis trazer isso para nós, que caindo em si disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e aqui eu pereço de fome? Ou seja, quantos aqueles que não têm essa preocupação, que não esbanjam saúde, oportunidade, esses que não fazem, que não são esbanjadores, provavelmente já estão numa condição melhor, que é o que ele está constatando aqui. Caiu em si, viu que aqueles trabalhadores do pai que ficaram lá tinham abundância de pão, quer dizer, tinham paz, tranquilidade. Por quê? Porque estavam fazendo bom uso das coisas, estavam fazendo bom uso do tempo, da saúde, da inteligência. Então, não é para ficarmos tristes quando constatarmos que estamos fazendo algo que não está de acordo, e sim para ficarmos mais fortalecidos e ver que somos capazes de realizar.
E aí eu trouxe novamente porque talvez algumas pessoas tenham tido como principal o arrependimento, outras pessoas não, mas eu trago mais uma vez porque para mim, para o nosso estudo de hoje, eu trouxe o arrependimento como o principal, porque não só o filho pródigo relacionado ao dinheiro, mas como todos os outros segmentos que Emmanuel quis trazer para nós, eu também coloco o arrependimento como o principal. Se a gente se der conta que a gente não está gastando bem nosso tempo, se a gente se der conta que não está utilizando bem a nossa saúde, todos nós podemos nos arrepender. E o arrependimento é o primeiro passo. Depois do arrependimento vem uma longa caminhada, né? Mas o arrependimento é o primeiro passo. O arrependimento, no caso, é o cair em si. É o cair em si, exatamente. O cair em si olha o que eu fiz de errado. E é lógico, aí vem todos os outros ensinamentos. Houve a humildade, né? Do filho lá, falou assim, olha, eu realmente fiz coisa errada, vou voltar para o meu pai e falar, ó, fiz coisa errada. E ele, interessante que ele falou assim, ele nem pediu para voltar na condição de filho, ele pediu para voltar na condição lá do jornaleiro, que os jornaleiros são os trabalhadores livres, né? Ele pediu, me faça como um de seus jornaleiros, eu quero ter a paz e a tranquilidade que eles têm, fazer o bom uso das coisas que eles fazem. Então ele teve a humildade de pedir para o pai para voltar. E quando nós nos arrependemos e nós somos humildes para vermos que estamos em erro, é exatamente essa a nossa postura, né? E é isso que o pai espera de nós, porque o pai sempre estará nos esperando de volta. Se nós estivermos fora do caminho, desvirtuados de alguma forma, o pai sempre vai nos esperar. E é por isso que eu encerro o nosso tema de hoje, nosso estudo de hoje, com essa imagem que faz parte da parábola, e o pai, cheio de alegria, recebendo o seu filho de volta. Então que a gente possa ter essa imagem como inspiração para as nossas reflexões, para todos os nossos dias, que nós podemos fazer diferente. Que a paz de Jesus possa estar em nossos corações, hoje e sempre. Agradecemos a Adriano pelo estudo da manhã de hoje, um excelente estudo para todos nós, para as nossas observações. Antes da gente passar para o passe, lembrando a vocês que aqueles que tiverem necessidade aguardem no salão, que a gente vai chamando de acordo com o número de passistas lá dentro. Dia 28 de maio, final desse mês, último domingo desse mês, nós teremos um almoço fraterno aqui na casa, não é? Então vai ser servido guisado de carne com cuscuz marroquino. Não precisam vir com turbante, nada disso, né? Só vir normal. Não precisa vir caracterizado, não. Mas vai ser R$20 naquele esquema que foi do último almoço, marmitex, tá? E é um combozinho, um marmitex com refrigerantezinho com uma sobremesa, um docinho, ok? Então é naquele sistema de pegar e levar. Ainda não vai ser presencial aqui não. Então estão todos convidados, R$20. Lá perto da lista de presença, nós temos uma lista de doações, doações que vão dos alimentos que vão ser necessários para a confecção desse almoço. Então, quem puder doar alguma coisa lá, ok, é só botar um nome, celular e trazer na semana anterior ao almoço, pelo menos até a sexta-feira, né, já que no sábado elas começam a preparar, ok? Nós estamos com uma comemoração aí de um ano do estudo da Martinha nas quartas-feiras, à parte da tarde, às 3h30. Começou semana passada comigo. Dia 10 agora seria o Carlão, mas o Carlão está operado, então a gente vai ver se a Solange troca com ele. Provavelmente deve ser a Solange, às 3h30 da tarde. É o estudo que a Martinha está fazendo toda quarta sobre o Evangelho. E como está fazendo um ano, então ela pegou umas palestras especiais. Quem tiver disponibilidade, quarta-feira à tarde, de estar aqui, participe. As nossas atividades estão lá no quadro, estão ali fora no banner, né? Quarta-feira que vem nós teremos a palestra sobre Maria, Mãe de Jesus, com o nosso querido Marcos Vinícius também, lá do Centro Espírita Amor ao Próximo. E no outro domingo nós estaremos aqui falando
sobre a mulher na visão espírita em homenagem ao Dia das Mães. Ok? Então vamos encerrar essa primeira parte, agradecendo a Adriano aí pela participação. Pega o nosso abraço, sua mãe Neide, a sua irmã e seu pai, e que nós possamos então elevar novamente os nossos pensamentos ao alto, pedir Jesus que nos ampare, que ampare o Adriano, a toda a sua família, especialmente seu pai, seu Axel, para que ele possa receber essas vibrações de paz e de energia lá no seu lar. Que Jesus, na sua infinita bondade, abençoe a todos nós que estamos aqui presentes no salão, aqueles que estão nos acompanhando ao vivo aí pelo Facebook, e amanhã a nossa palestra estará no YouTube. Que Jesus abençoe a todos, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Lembrando aqueles que estavam nos assistindo aí, que nós tivemos um primeiro probleminha no início, uma coisa solucionada, internet, né, no Brasil é assim, de vez em quando some. Então, 6 passistas em condição se dirigem à sala de paz. Muita paz a todos.